eu quero convidar uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho de acompanhar aqui nas redes sociais, eu tenho certeza que você também. Se porventura você não conhecia, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai virar fã de carteirinha. Ela que é juíza do trabalho, ela que é do TRT da 23ª Região, se eu não estiver enganado. Doutora Graziele Cabral. Doutora, seja muito bem-vinda, é uma satisfação ter a senhora aqui hoje, com Boa essa turma aqui da tarde. Educação Efetiva. Boa tarde, Danilo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Te acompanho seu conteúdo. Ele é muito importante para a gente também. Eu estou vendo após aí, nós que somos juízes, embora a gente esteja já no dia a dia ali lidando com tudo isso, tem coisas que a gente não tem tempo de acompanhar. Então, assim, eu estou quase, já acho que vou fazer minha pré-inscrição já. Vem para dentro da pós. Doutora, a turma é sua, vou deixar aqui você à vontade, o pessoal está ansioso. Esse é o tema, eu falo. Provavelmente você vai falar, mas eu tenho um carinho especial por esse tema porque eu sou conciliador, eu atuo na conciliação também, e eu sei que é uma estratégia para acabar com a execução. E aí eu vou passar a palavra para falar desse tema que eu gosto muito, que é a conciliação. Exatamente, obrigada, Danilo. Bom, pessoal, boa tarde novamente. E hoje a gente está falando aí sobre. Eu vou até pegar o meu material, porque eu não sabia se ia aparecer junto, tá, Danilo? Eu vou só. Vai, ok. Então, hoje a gente vai para falar, né? É um prazer estar aqui. Sou Graziele Cabral, sou juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Minha vara do trabalho se chama Campo Novo do Parecis. E também sou a entusiasta da conciliação. Eu tenho 18, vou fazer 19 anos de magistratura, e digo para vocês que quando a gente entende que a conciliação ela é uma estratégia, ela não é fraqueza, ela é a melhor maneira de realmente a gente resolver um conflito, a gente dá um passo muito grande em toda a advocacia, quando você é juiz, quando você é servidor. Então, hoje, eu vou passar para vocês algumas técnicas de negociação e acordos na execução, porque às vezes a gente pensa, o acordo ele vale só no processo de conhecimento. Não, o acordo em todas as partes, em todas as áreas, em todos os momentos, ele é muito importante, tá bom? Pode passar para mim, Danilo. E aí, eu falo para vocês, por que conciliar? E eu começo num geral, tá? E quando eu falo no porquê conciliar, nós temos que pensar sempre no que o teu cliente, no que a pessoa ali que é o mais interessado, principalmente o exequente, ele quer, o reclamante, ele quer rapidez, efetividade, processo mais curto, recebimento é mais célere, até na execução. A gente tem menos riscos. Quando a gente fala que a audiência é uma caixinha de surpresa, gente, ninguém está mentindo, sabe? A gente percebe que advogados mais novos, menos experientes, às vezes ainda saem da faculdade com aquela um pouco de uma fantasia de que não, eu tenho tudo, essa aqui é uma ação imperdível. Não existe ação imperdível, não existe causa ganha. Falo de cátedra, de bancada. Eu tenho experiências de ações que até eu, como magistrada, falava, nossa, aqui já ganhou, e de repente, pá, no meio do caminho, a gente vê tudo mudar, tá? Outra coisa, não pensar, gente, tanto no conhecimento, na inicial, na execução, que a conciliação, quando o juiz ele está insistindo, que ele está tentando, buscando a conciliação, existe um estigma de que o juiz não quer trabalhar, esse juiz não quer fazer a sentença, esse juiz é preguiçoso. Gente, não é. Eu digo para vocês que às vezes eu perco muito mais tempo tentando uma conciliação do que se efetivamente eu já chegasse, instruísse o processo e tocasse para frente aquela audiência, tá? Então, é a experiência do juiz. Vocês já devem, quem aqui já advoga, já deve ter escutado, doutor, né? Eu vou sugerir, porque a gente não pode falar, faz o acordo, você vai perder, né? Mas a gente tem essa experiência, e aí eu vou falar para vocês, inclusive, experiência quando a gente observa que é uma reclamada
que já está com indícios ali de que tem muita ação, entendeu? Então, você precisa entender por que conciliar, tá? Pode passar. Então, aqui eu vou passar dicas de estratégias para o advogado, no geral, e daí especificamente na execução. Primeira coisa, gente, eu digo para vocês que vocês já sabem como vai ser, provavelmente, a execução quando você já entrevista teu cliente. Qual é o pulo do gato? Você já vai perguntar para o teu cliente qual a situação real daquela empresa, do reclamado. Ah, doutora, ele não vai saber. Vou dizer para você, já ouviram falar em rádio peão, rádio corredor? Eu digo para vocês, ele sabe. Pode não saber detalhes, mas ele já pode ter ouvido falar, gente, a empresa está mal da perna, olha, o sócio está vendendo isso, está vendendo aquilo. Então, você já pode perguntar. Na audiência inicial, você tem que ser estratégico, você já tem que levar, você já entende quais são os pontos do seu pedido ali que você já tem mais possibilidade de ganhar, qual a testemunha que você tem para quais pontos. Então, já seja estratégico nesse momento, certo? Você vai avaliar o risco, inclusive para saber até onde você pode ir, até onde vale a pena arriscar. Eu vejo advogados entrando e acham que o acordo, a pessoa entra brava, entra emburrada, sabe? Eu não vou fazer acordo. Não. E a gente assim, doutor, tem proposta? Não tenho. Qual a proposta? 200 mil. E o valor da causa é 100, tá? Então, assim, você vê, gente, não adianta ser desse jeito. A gente precisa entender que conciliação é estratégia, muitas vezes. Outro ponto, volta ali para mim, Danilo, meu slide. Outro ponto, cálculos preliminares. Sabe o que vocês precisam fazer? Estimar. Eu sei que é uma empresa que eu já fiquei sabendo que está mal da perna. Eu sei que é uma empresa que já tem um monte de execução, que não está cumprindo acordo e tudo mais. Olha uma dica que eu vou dar para vocês. Você está fazendo audiência ali, tá? A sua causa é de 20 mil reais, tá? A empresa oferece 10 mil. Você já sabe que é uma empresa que está ali claudicando, né? Está mancando. Você tem que fazer uma conta rápida, gente, ali. A empresa ofereceu 10. O juiz vai colocar, geralmente, uma multa de 100%, certo? Eu ponho aquela... Se eu fizer uma conta rápida, que eu fiz um acordo por 10 mil, a multa de 100%, então, se ele não cumprir, vai virar 20, que é o valor da causa. Então, pensa, nossa, essa empresa, eu estou vendo que ela não está cumprindo, será que vale a pena? Às vezes, ela vai fazer um esforcinho ali para cumprir esse acordo, ou ela está cumprindo os acordos agora, mas eu não sei se amanhã ela vai estar, se quando sair a sentença ela vai estar. Então, vocês já podem evitar ter que partir para a execução, tá? Título executivo mais rápido, tá? Título executivo, você muitas vezes, tendo em mãos o título executivo, você pode fazer penhorar primeiro, bloquear valores antes. Então, isso tudo é importante. Pode passar. Agora, volta. Volta um, Danilo, aqui tem dois que tá. Isso, gerais, isso, exato. Agora, especificamente, tá? Na execução. Gente, peticionem requerendo audiência de conciliação na execução, ou compareçam quando a outra parte pedir. Eu fico muitas vezes no cri, a reclamada vem e pede uma audiência de conciliação, ou, né, já é executada, né? Ou o exequente vem e pede uma audiência de conciliação e a outra parte não vai. A gente perde uma grande oportunidade, porque um acordo ali na execução, quando ninguém quer, é uma coisa. Quando eu já tenho uma parte que está tendenciosa, que já demonstrou que está aberta a negociar, poxa, vamos pelo menos ouvir. Isso vale muito a pena, tá? Participar das semanas de execuções. Eu sei que vários tribunais têm a semana de execução, e nessa semana de execução, os processos eles vão para conciliadores mais experientes, então não tem tempo. Às vezes, a gente ali no dia a dia da audiência faz aquelas conciliações em pouco tempo. Nessas semanas de conciliação, os conciliadores estão ali, fica meia hora, 1 hora, 2 horas, buscando um acordo, né? Claro, estou falando de grandes, às vezes, problemas, mas mesmo pequenos, fica meia hora, 40 minutos,
até achar uma solução. Então, se atente para participar dessas semanas de execução, tá? Outro detalhe, gente, aqui, ó, dica de ouro, tá? Acende aí o alerta, Danilo, faz uma sirene aí pra gente. Isso é uma dica de ouro, tá? Que vários advogados usam e dá muito certo, tá? Eu tô contando aqui até estratégia, tá? Ó, estar atento a mudanças patrimoniais na empresa devedora, nos sócios dessa empresa, se ele abriu uma filial, se os sócios estão esbanjando na rede social, se a esposa do sócio apareceu ali com uma bolsa Chanel no evento da cidade, tá? Então, isso você já vai observando. E um grande detalhe, olha que sacada, isso eu aprendi com uma advogada, falei, doutora, sabe que a senhora foi muito inteligente em fazer isso. Ela faz o seguinte, então imagina que você notou, descobriu que tem ali uma mudança, você supõe ou uma mudança, o sócio tem dinheiro, está com alguém da família, peça para o juiz, peticione alguma medida, mesmo que você não tenha certeza que ele vai deferir, uma dessas que não são tão pacíficas, por exemplo, eu estou vendo que o devedor está viajando, eu vou pedir uma bloqueio de passaporte. Eu, por exemplo, dificilmente, casos raros, só em extremos que eu concedo, tá? Mas o que ela faz? Essa advogada fazia e eu depois falei, é fantástico. Ela faz esse pedido e ela marca a audiência, pede para marcar a audiência de conciliação. A parte contrária, o executado, ele não sabe se o juiz vai ou não conceder. Esses dias ela pegou e pediu para a gente assim, mostrou, indicou vários sócios ocultos, tá? E falou, doutora, eu gostaria que a senhora fizesse uma audiência de conciliação, eu requero que eles sejam incluídos, né? Incluídos no polo e tal, por isso, mas antes uma audiência de conciliação. Chamei todo mundo, eram terceiros interessados, tá? Eu não incluí ninguém, não decidi nenhum incidente, certo? Mas olha a estratégia. Então, ela usou aquela dúvida, será? Peço para bloquear a CNH, será que vai fazer isso? Eu não sei. Mas isso dá um medo ali, talvez, no executado, que ele já começa a pensar e abre, talvez, a cabeça para fazer um acordo. E todas as vezes que ela usou essa estratégia, eu digo para vocês, pelo menos na minha vara, deu certo. Então, essa desses sócios ocultos, nós chamamos todo mundo, tá? Vieram, não vieram todos, os que vieram nós conversamos. Demorou quase uma hora, fechamos um acordo. E pagaram, tá? E pagaram. E fechamos um acordo que essas outras pessoas iriam pagar. Uns saíram, a gente já eram terceiros interessados, mas então vejam, são estratégias, tá? Participem de negociações de acordos globais. Aqui no TRT, 23ª região, nós somos Mato Grosso, tá? Nós temos a COEX. Então, a COEX, por exemplo, quando uma vara ela tem mais de 15 processos contra a mesma empresa executada, já inscritos no BNDT, a gente pode mandar para um núcleo específico, e aí a gente tem uma constância. Você sabe que, às vezes, o juiz, a gente tem tanta coisa, às vezes, ali na frente. Então, se você quer, sabe que tem aquela empresa, tem mais de 15 execuções naquela vara, solicita, excelência, manda para a COEX, porque daí a análise ali, ela é um pouco mais demorada, como eu falei para vocês, não que a gente não faça essa análise, mas vocês entendem que a dinâmica de uma vara do trabalho, ela é um pouco complexa, tá bom? Pode passar, Danilo, por favor. Flexibilidade, lembrem, não adianta ir para um acordo sem entender, sem poder, sem já conversar com o teu cliente. Aí agora eu estou falando de exequente e executado, com uma flexibilidade, tá? Mas sempre atentos a duas coisas nessas flexibilidades, tá? Ajuste de multa em caso de descumprimento, ou pelo menos que retorne ao valor original, porque tudo bem que você tem que fazer um acordo, mas você tem que ter uma garantia. Então, que pelo menos assim, eu estou fazendo um acordo que eu estou abrindo mão de várias coisas porque eu quero receber. Sei lá, estou fazendo em 30% do valor da dívida. Tá, mas se não pagar, excelência, eu quero que retorne ao valor original.
Porque você coloca uma situação assim, poxa, eu já tenho uma execução que eu não estou achando bem, que eu não estou fazendo nada. Então, o ruim eu já tenho. Tá, mas eu quero receber. 30% para mim está ótimo. Mas espera aí. Se for para eu depois ficar agora, em vez de eu ter lá 100 mil, eu ter 30 mil e eu ter que continuar nessa tentativa de encontrar bens, né? Que vai diminuir para aqueles que fizerem a pós-graduação, mas ainda vai ser uma via sacra que você vai saber fazer ela direito, tá? Você pelo menos tenha uma garantia que você continue com trabalho, mas então retorna pelo menos ao valor original, ou uma multa que ela vá para uns 70%, alguma coisa assim, tá, gente? Isso é uma dica. Retirada de garantias e restrições, pessoal, cuidado. Se as partes acordarem, até eu nunca tive esse caso, porque eu sempre falo, não, gente, não vamos tirar, não, mas não tirem, tá? Porque eu vou dizer, tirou, provavelmente já é um grande incentivo para aquela parte que já não estava cumprindo, que já não estava pagando, ela não pagar esse novo acordo, tá bom? Já falei das negociações globais, posso passar. Partindo para o final, né, porque o nosso tempo é curtíssimo, mas já partindo para o final, pontos de atenção aqui, principalmente para quem advoga para a reclamada, para o executado, tá? Lembrando que a gente não pode, no acordo, na execução, quando a sentença já está transitada em julgado, nós temos restrições, então não pode transigir sobre parcelas de terceiros. Então, se já tiver honorários periciais sendo devidos arbitrados, eles devem ser quitados, não pode, no nosso acordo a gente não vai pagar o perito, ou vai ser a União que vai pagar o perito. Não. Custas são créditos da União que são inegociáveis, então também não pode transigir sobre esses créditos. As contribuições previdenciárias, o imposto de renda e demais contribuições deverão ser recalculadas de forma proporcional. A gente tem a OJ 376. Aí, nesses casos, a gente determina que vá para a contadoria recalcular conforme a proporcionalidade deste acordo, tá bom? Pode passar. Como eu disse para vocês, partindo para o final, Danilo, fico feliz que você seja entusiasta do acordo defensor. Eu também sou, porque eu digo para vocês que a melhor forma, realmente, quando a gente observa que o conflito foi pacificado, é quando a gente chega num acordo, e eu sempre brinco, bom acordo é aquele que todo mundo acha que saiu prejudicado. O exequente ou o reclamante, ele acha que ganhou pouco, a reclamada ou a executada acha que pagou muito, mas pelo menos não vem de cima para baixo. Então, a gente tem uma solução de conflito onde ambas as partes, um cede aqui e o outro cede ali. Então, eu vou passar para terminar, depois eu tenho só uma última frase ali, um videozinho de um acordo, onde realmente eu senti que houve uma pacificação de conflitos. É rapidinho, ele tem 2 minutinhos. Passa para mim, Danilo, dizer a ele que eu tenho como amigo. E não é o fato de ter ingressado em juízo essa ação que muda o meu conceito sobre ele. É um direito dele que, graças à sua excelência, que conduziu com tanta prudência e tanto carinho, que nós chegamos a um consenso, porque poderia virar uma briga de muito tempo. E não é o que a gente quer. Nós não gravitamos na órbita de ninguém, nós queremos o quê? Hoje, nosso tempo é o nosso limitador de tudo. E o senhor Edmar é uma pessoa queridíssima. Vou fazer uma visita para ele, quero dar um abraço nele, eu quero que ele sinta que ele tem um amigo, que ele nunca teve ninguém que quisesse explorá-lo por nada desse mundo. Nós só fizemos o que foi correto. Seu Edmar, você quer falar alguma coisa? Quero, sim. Sim, é só isso, excelente. É verdade. O que o senhor Floriano falou é a mais a verdade, porque eu tinha uma parte me coagindo para mim sair, só que eu não vou citar nome, porque é amigo também do seu Floriano, mas o seu Floriano pediu mesmo para mim não sair, mas foi o outro lado que me empurrou, né? Então, eu agradeço por tudo que ele fala bem de mim. Nós nunca discutimos nada, eu trabalhei
o seu Floriano, sempre pedi informação para ele, nunca fiz nada por conta, e é isso aí. Quando o senhor vir passar pesado, me liga, eu te procuro, eu te dou meu endereço, você vai lá. Um abração para o seu Floriano aí, tudo de bom para o senhor. E tudo que você deseja a mim, que Deus te dê em dobro, certo? Gente, eu tô, olha, de verdade, viu? Eu tô emocionada. Eu gostaria que fosse sempre assim, sabe? Que a gente entendesse que aqui não é um lugar de briga, é um lugar, muitas vezes, onde a gente resolve algumas pendências que não foram que não foram resolvidas, às vezes, entre as partes, pela distância. Eu gostaria muito que as nossas audiências todas fossem assim. Agradeço a vocês, as doutoras, doutora Priscila, doutora Leilane. Microfone. Meu microfone silenciado. Eu já vi. Coloca para mim o penúltimo slide, Danilo. Então, pessoal, terminando esse vídeo, eu fiz questão, faço questão, publiquei, faço questão de mostrar, porque é nesses momentos que a gente realmente se sente como pacificadores de conflitos. E vocês podem ser instrumentos disso. Não é porque vocês, claro que vocês muitas vezes vão ter que executar, vão ter que usar as ferramentas que vão estar aprendendo aqui, certo? Mas nem por isso a conciliação ela deve ser deixada de lado. Somos todos atores da pacificação de conflitos. E lembrem-se, a conciliação não é fraqueza, ela é inteligência e estratégia, ok? Eu vou deixar aqui com vocês, no próximo slide, as minhas redes sociais, e nesse QR Code vocês acessam esse material que eu acabei de apresentar. Pessoal, muito obrigado. Danilo, gratidão pelo convite. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e agradeço aí a todos vocês. No sábado, fiquem todos com Deus. Doutora, muito obrigado. Estou aqui emocionado e meus alunos sabem que eu sou chorão, então eu estou aqui disfarçando para não chorar, porque eu realmente assim, eu gosto muito de execução, de acordo. Eu falo que eu acho que eu gosto mais de acordo do que de execução, apesar de falar só sobre execução. E eu vejo assim que quando investe o jogo, quando é executada, ela percebe que ela não está tendo mais aquela vantagem que ela tinha antes, ela chama para negociar. Só que aí a mesa virou, agora quem dá as cartas é o credor. E aí ele pode exigir ali, né, garantias, ele pode exigir, sabe o que eu sugiro para os alunos? Honorários no descumprimento. Ó, se descumprir, vai incidir honorários. São estratégias, né, que mudam. E eu uso uma estratégia aqui, que o pessoal às vezes não tem parâmetro de como começar a negociação. Eu sempre lembro do CPC, eu falo, olha, o CPC tem um parâmetro para a gente que é o do parcelamento. Dá uma entrada de 30% e paga em 6%. O devedor fala assim, eu concordo. Eu acho que é um parâmetro legal, né, para a gente começar, às vezes, na execução, que funciona muito. Então fica essa dica aí também. Gostei demais. Eu sempre falo, às vezes quando uma parte fala, eu quero parcelar em 12, eu falo, não, peraí. Ou a parte fala, não quero parcelamento, eu falo, mas veja, se chegar na execução. Então é perfeito esse parâmetro. Muito obrigado pelas dicas, foi muito bom. Agradeço mais a disponibilidade e convido para ficar a gente aqui com a gente no evento, viu? Obrigada, Danilo. Eu tô como aluna, estou num evento aqui, mas parabéns e tudo de bom para vocês. Valeu, doutor. Um abraço. Olha só, essa pós-graduação em execução, ela foi fruto de uma evolução de um trabalho. Eu comecei, né, quem me conhece lá do perfil Execução Efetiva, comecei lá, o pessoal pediu um curso de execução de ferramentas. Ao longo dos anos eu conheci professores maravilhosos e o projeto estava tão maduro que chegou uma hora eu falei assim, gente, é injusto o aluno cursar toda essa jornada e não ter um título de especialista em execução. E aí o professor Farley, o professor Rafael, né, junto com a Uni Arnaldo, e eles possibilitaram a gente construir isso, uma pós que você vai ter o título de especialista em execução, mas eu não queria uma pós
temática, eu queria ela multidisciplinar. Eu queria que o aluno que formasse, ele tivesse capacidade para atuar tanto no civil quanto na trabalhista. Então, para isso, eu precisei de escalar um time de professores de todos os ramos da justiça. Então, vocês vão ver que tem desembargadores da Justiça do Trabalho, tem desembargadores da Justiça Federal, tem advogados, é um público bem amplo. E, como diferencial, eu também eu queria aulas dinâmicas. Eu sei que o advogado ele é muito corrido e que na rotina dele, às vezes, ele não tem tempo para assistir lá um final de semana inteiro de aula e ele quer uma aula mais objetiva. Então, as aulas da pós-graduação, elas são dinâmicas, objetivos, os vídeos são curtos. Você consegue assistir um tema por vídeo. Se você quiser continuar assistindo depois, você continua, né, sem perder o contexto, e o material didático é riquíssimo, cheio de jurisprudência, modelos de petição, vem também as telas, as ferramentas de consulta para você conseguir interpretar os resultados nos seus convênios, e o melhor, apesar de ser uma pós online, você assistir de casa, ela tem encontros ao vivo de tira dúvida com o professor. Então, entre cada um dos módulos, a gente faz um aulão masterclass de tira dúvida, onde você vai poder lá interagir com o professor Rafael, com o professor Fari, com o professor Surrel, com o professor Leandro, fazer uma pergunta para ele sobre o conteúdo. Então, isso é incrível. E aí, é uma pós que tem todos os requisitos do MEC, né? Ela é reconhecida pelo MEC, certificado emitido pela Uniarnaldo, uma faculdade muito tradicional em Minas Gerais, carga horária de 360 horas, então quem é servidor, né, ela vale para fins de adicional qualificação, ela está pronta para te qualificar. E para quem que é essa pós? Para fazer uma pós-graduação, você tem que ser bacharel, não necessariamente em direito, mas é bom que você domine o direito, porque lá a gente vai tratar os temas profundamente. Então tem muitos colegas servidores que não são bacharéis, mas têm facilidade, você vai conseguir aprender muito na pós. Mas, principalmente, você que é advogado e atua no civil e na esfera trabalhista. Você vai sair de lá pronto para atuar, fazer parcerias, resolver os seus processos e dos colegas. A doutora Juliana estava aqui, ela comentou, olha, especialista em execução, que o devedor nunca vai acabar. Então é isso, pessoal. Nós temos na turma 30% de servidores, juízes, então é uma turma bem mista. E o diferencial dela é isso, porque a gente poderia simplesmente trazer uma pessoa para falar para vocês, mas a gente quis trazer todos os olhares da execução. Então, todo mundo que atua na execução, a gente deu cadeira na pós, desde ministro, a juízes, desembargadores, servidores, oficiais de justiça. E aí a parte de investigação, a gente trouxe membros do Ministério Público, membros de Força Policial e do Ministério da Justiça. Então é de fato quem investiga, quem lida ali com pesquisa patrimonial. Olha só o time aqui, ó. Se você reconhecer a foto de alguns aqui, desde Sérgio Pinto Martins, Maurício Chiave, professor Salomão, ministro Cláudio Brandão, e aí vai, né? É um time de especialista aqui. E o que é como a gente organizou essa pós? Quem conhece a obra Execução Trabalhista do professor Rafael sabe que, apesar dela chamar trabalhista, ela é uma obra sobre execução. E a gente estruturou após você seguindo o índice desse capítulo, desse livro. Você vai perceber que lá no começo a gente ensina a teoria geral da recuperação de crédito, que é comum tanto para execução civil e trabalhista. Lá você vai aprender com Guilherme Carreira, juiz do TJ, você vai aprender com Richard, que ele é juiz do trabalho, e quem vai abrir esse módulo é o ministro Cláudio Brandão. Ele vai fazer a aula magna da pós com a gente já em fevereiro. Aí a gente segue falando sobre a penhora, que é o ponto principal da execução, né? Como que a gente penhora, e aí a gente trouxe um oficial de justiça, professor Surrel, ele tá com a gente para falar nesse módulo de penhora, professor Farley Ferreira. A gente trata das impenhorabilidades e principalmente a falsa alegação de impenhorabilidade, quando o devedor alega que é bem de família, você tem que desconstituir essa informação. A gente trouxe nada mais, nada menos que o professor Araquém de Assis para tratar de bem de família, trouxemos Guilherme Carreira. Então, vocês vão perceber que é a oportunidade de aprender com os melhores. No modo de responsabilidade patrimonial, nada mais do que Maurício Chiave,
Sérgio Pinto Martins e do Cível, o professor Marcelo Abelha. Ele que eu acho que é o professor de todos nós aí, né? Quando a gente fala de execução, ele vai estar com a gente no módulo de responsabilidade patrimonial. E aí, quando a gente fala de investigação patrimonial, a gente também trouxe os melhores. Para falar do dossiê, professor Leandro, mas também ele conta com o professor Platão Neto, que trata de provas digitais, a professora Andréa Prezes, que é juíza do trabalho, fala muito sobre investigação. Eu venho falar com vocês sobre ferramentas básicas e intermediárias, desde o Sisbajude, Renajude, Kinib, Arisp, SerasaJude, Infojude, Infoseg, Sniper, PrevJude, CRCJude, tem tudo lá. Todas as ferramentas você aprende, entende como pedir, aprende como interpretar e como desdobrar aquela informação no seu processo. O professor Vitaltas, ele é delegado de polícia, ele é especialista em criptoativo e ele traz uma aula inédita sobre como você rastrear criptoativo com um delegado. É isso que você vai aprender na pós-graduação. Na pesquisa avançada, volta o professor Marcos Barroso, que vocês já conheceram, professor Gilmar Batista, ele que é um craque da execução, e o pai do Simba, o professor Álvaro Cassebe, ele que foi um dos servidores responsáveis por desenvolver a ferramenta Simba. Então você vai aprender o Simba com o pai do Simba. Como é que é o nome do pai do Simba, Leandro? Esqueci, ó. Desconstituindo a blindagem patrimonial. Professor Rafael, que ele vai falar ainda com vocês hoje sobre o Sisbajude, ele vai tocar na questão do sigilo bancário. Ele vai falar para vocês sobre como desconstituir, como reconhecer uma blindagem patrimonial e qual que é o instituto jurídico que você usa para responsabilizar aquela pessoa que está tentando fugir da execução. E aí ele vai contar com o apoio de nada mais, nada menos que o professor Marcelo Abelha. E aí a gente tem um módulo de expropriação de bens. Você aprendeu a localizar, você aprendeu a penhorar, e agora vão vender esse bem, transformar ele em dinheiro. E a gente trouxe juiz estadual aqui do TJ, o doutor Tiago Soares, e a desembargadora, a doutora Ivani Contini, todo mundo conhece ela aqui dos eventos, né? E um módulo prático, pessoal. Você que é advogado, tem dificuldade de peticionar na execução, a doutora Juliana Tchani, ela fez um módulo onde ela apresenta a petição e explica como ele construiu aquela petição. E o melhor, ela deixa esse modelo de presente para você. Então, para quem não conhece a doutora Juliana, ela é uma advogada especializada em execução, atua mais de 10 anos nisso, e ela é sócia dos maiores escritórios lá de São Paulo, né? Eu acho que o do maior escritório de São Paulo, especializado em execução. E ela vai contar, né, que vai trazer o olhar do servidor, da pessoa que minuta na execução, do lado de cá do balcão, o auxílio do professor Richard Jambert. E aí o módulo 13 a gente arremata após com todos os temas que a gente acha relevante e não queria deixar de fora. Então a gente trouxe o professor Marcos Salomão, grande professor Salomão, uma estrela aqui da internet, e ele vai falar sobre o desdobramento da penhora no cartório de registro de imóveis, como que você analisa uma matrícula. É um olhar muito prático, né? A gente trouxe nada mais, nada menos que Vambier. A gente traz o professor Benru, Radson Rangel, Carlos Begales, Arnaldo Silveira. Sabe o que o professor Arnaldo Silveira vai falar? Recuperação de ativos no exterior. Você não encontra esse assunto em lugar nenhum, você vai aprender com o professor Arnaldo Silveira. E conciliações, né, com o doutor Fernando Hoffman. Professor, quero entrar na pós. Quanto que eu preciso investir? Pessoal, com esse time de professores que eu falei, essa pós, se custasse 50 mil reais, estava barata. Se ela fosse lá na FGV, ela ia custar 100 mil reais, a gente ia pagar feliz. Mas, ainda bem, né? Ela é acessível. Olha que maravilha. Você vai pagar uma mensalidade de 697 e vai aprender com esses professores todos. Então, tem uma taxa de matrícula de 500 reais e uma mensalidade de 697. Você que, como eu, fez faculdade privada, pagava 3 vezes mais esse aqui na parcela da faculdade e não aprendeu na prática, na pós você vai aprender na prática e vai pagar muito menos. Mas, professor, você falou que ia ter uma condição especial para quem fizesse a aplicação, né? Olha só, pessoal, que maravilha. Vai ter um desconto de 300 reais na parcela. Ao invés de pagar 697 de mensalidade, você vai pagar 397.
e vai ter isenção da taxa de matrícula. Então, se você somar a sua economia, é uma economia de mais de R$4.000. Então, hoje, quem está assistindo esse congresso está ganhando um desconto aí de mais de R$4.000 para aplicar lá na pós-graduação em execução e ser especialista. Você vai bater no peito e vai falar, eu sou especialista em execução. Quem quiser pagar no cartão, ganhar aqueles pontos, aquelas milhas, né? Você pode pagar o valor no cartão dividido em até 12 vezes e ganhar um desconto adicional. Sua mensalidade vai cair para R$297. É muito barato. Uma execução que você resolver, e vocês perceberam com as dicas que a gente deu hoje, que são poderosas, uma dica que você aplicar e resolver, isso aqui está após, o resto é lucro. Né? Então, o valor que essa pós te agrega é incrível. Se você ainda quiser pagar à vista, você ainda tem um valor maior. Então, pagando no cartão, pagando no cartão, né? Você tem um desconto de mais de R$5.000. Professor, quero entrar na pós. Você não vai conseguir matricular hoje, porque hoje a gente vai abrir a pré-matrícula. A gente quer que todo mundo, né, tenha acesso a essa opção e vai dar para vocês o prazo até domingo para você fazer a sua aplicação na pós. Professor, por que aplicação? Porque as vagas são limitadas. Quem conhece a pós sabe que a gente abre uma turma por semestre e acompanha os alunos, não deixa ninguém para trás. Então a gente vai acompanhar vocês, vai fazer a masterclass, vai te envolver no caminhar ao longo da pós. Então a turma não pode ser muito grande. Então quem tiver interesse de entrar na pós, garanta a sua vaga fazendo a pré-matrícula. Segunda-feira a gente vai divulgar isso aqui nas redes sociais. Só lá no meu perfil são quase 80 mil pessoas. Então, assim, quando a gente abre vaga, ela esgota rápido. Então, se você quer garantir essa condição especial, quase, dependendo do cartão, R$400 de desconto na mensalidade, você tem que fazer a sua aplicação. Aponta o celular para o QR Code, que está aqui no cantinho superior. Você vai responder um formulário. Lá nesse formulário, no final do formulário, tem um link para você entrar num grupo. E esse grupo é de pré-matrícula, lá a gente vai liberar o link antes para você. Na segunda-feira, antes vai liberar lá. E, pessoal, o professor Rafael disse que ele vai trazer ainda um presente para quem entrar lá. Eu não sei que presente é esse, ele vai revelar na palestra dele. Então, eu tenho um conselho para você. Se você quer atuar em alto desempenho na execução, seja civil ou trabalhista, chegou sua oportunidade. Você vai atuar com segurança, você vai ter um diferencial aí. E, pessoal, a execução, ela é a chave do processo. Né? Se você resolve a execução, você deslancha. E está no ano, cheio de novidade chegando, financeira, nova CNIB, novo Sisbajude. Então, quem se aperfeiçoar em execução esse ano vai ter uma vantagem muito grande. Então, não deixe essa oportunidade passar, beleza?